Amigos do 12 Esportes, eu sou o André Pugliese, estou de volta aqui ao Pod Coxa, certamente ninguém sentiu a minha falta. Ricardo Sabag tocou o último programa aqui brilhantemente, mas estou aqui mais uma vez com Murilo Basso, Leandro Requena e Glauco Gasparinho, Glau Coxa. E a pauta estava tranquila e de repente tivemos uma notícia nem um pouco surpreendente, mas que mexeu bastante aí com o Coxa, que foi a denúncia do Ministério Público de Goiás, que incluiu o Aleph Manga naquela questão que envolve a máfia de apostas, manipulação de apostas esportivas. Então agora, que já se esperava há algum tempo, o Manga está oficialmente denunciado, e até enquanto a gente está gravando o programa aqui na quinta-feira à tarde, hoje é dia 20, o Curitiba ainda não se manifestou. Então a gente está sem saber exatamente como o Coxa vai levar adiante essa questão, que agora se agravou ainda mais, algo que era bastante previsível. Vamos botar o Leandro aqui na conversa. E aí, Leandro, que tal essa novidade, como eu disse, já esperada? O que isso significa aí para o Curitiba, cara? Boa tarde, André, Glauco, Murilo, os amigos do 12 Esportes. Eu costumo brincar no Twitter que o torcedor coxa branca não tem um dia de sossego, né? E continua não tendo. Mesmo na fase boa, a gente arruma umas pulgas para se coçar aí. No caso, o Manga, mais uma vez, notícias nada agradáveis. E que a gente já tinha falado isso, acho que no segundo programa, né? Já vínhamos que ele tratando. Seria punido. Sim. O Manga seria punido. A expectativa é que o Manga fosse indiciado, acabou sendo. É uma questão de tempo, né, Leandro? E agora é uma questão de tempo ele pegar uma punição exemplar. Porque o Manga, eu até brinquei já, né? Que já passou o estágio batom na cueca, né, cara? O batom coberto de batom. Já lambuzou inteiro. Já né? tá todo lambuzado de batom, não tem mais o que tentar negar. Ele vai ser punido, vai ser uma punição grande e vai ser uma perda muito grande para o Curitiba, tecnicamente falando. Depois eu até falo, já vou reiterar minha opinião sobre o Manga, né? Mas falando a parte técnica, o Curitiba vai perder bastante. Por isso que eu acho que a SAF tá trazendo tantos atacantes, né? A gente percebe que está atrás de atacantes, a gente até vai falar daqui a pouco. Sim. Porque estão prevendo que o Curitiba vai ficar sem o seu principal atacante, que é o Manga. Querendo ou não, o Manga hoje é o principal jogador ofensivo do Curitiba. Se chama Aleph Manga, que vai ser punido, provavelmente vai pegar 1 ano de suspensão, igual foi do Santos, né, Glauco? Foi. Bauerman. E aí, Glauco, entra aí na jogada. Temos até um áudio do Manga tratando assim com a maior naturalidade, né? Da questão, recebi, não mandou, tal. Uma coisa corriqueira, assim. Qual que é a tua avaliação aí dessa situação, cara? Bom, saudar todo mundo que está presente aqui, inclusive a parte técnica está ajudando bastante. Boa. E o pessoal que está ouvindo. É aquela situação, a gente comentou no primeiro episódio, e o Requena, como já citou, comentou no segundo. O Manga, uma hora ou outra, ia cair a casa dele. Era nítido, era notório, todo mundo já sabia. A gente comentou sobre a parte ética, aí agora também tem a parte técnica que o Requena já salientou. Então, não chega a surpreender, só que assim, a cada 10 dias, 15 dias, vai ter uma novidade, vai ter um novo recorte de uma conversa dele em uma rede social, vai ter um novo áudio, vai ter uma novidade no caso, e até que ele seja julgado, a gente não sabe quando. E daí daqui a pouco acho que a gente vai comentar o que cada um acha que vai acontecer e tudo. Infelizmente acaba complicando o clube e até o clima, né? Que o clima vinha se desenhando ali positivamente, mas a gente vai ter que ir matando um leão por dia pelo jeito para conseguir passar essa temporada aí com um saldo positivo minimamente, digamos assim. Murilo, talvez aí Murilo que tem um desafio para fazer. Não sei se você quer falar agora, mas vou fazer ele em breve, mas vou fazer uma sua observação primeiro aqui. Isso, vai lá. Importante. Recebi muitos comentários, né? Acompanhando nas redes aí. É importante, desculpe, já vou te atravessar, que desde o princípio, quando a gente levantou essa questão, Murilo e Glauco participaram do primeiro programa, o Leandro não estava ainda, foram a favor do afastamento do Manga, já como aconteceu inicialmente, e o Coxa deixou de fazer depois. Eu não fui aqui, mas nas redes sociais eu fui a favor, apanhei de tudo quanto é lado. Então, o trio aqui já... O povo bate. Então, voltando aqui, nós estreamos o podcast faz um mês, né?
Na primeira edição, o Coxa não havia vencido. Sim. Desde então, estamos invictos. Boa. Bom, já que eu vou te atravessar de novo, se quiser. Então, tudo bem. Não, é porque a gente, não é que o podcast está invicto. O Pod Coxa, o Curitiba, depois da estreia, o Curitiba é vice-líder do Brasileirão. Sim, o que a gente fez pelo Curitiba Vice-líder ao lado do São Paulo e Cuiabá, só perde do Botafogo, que tem 3 vitórias. Agora vai, eu não prometo não atravessar não atrapalhe mais. meu raciocínio, por favor, que não é um raciocínio complexo. Vai. Então, se você voltar nas primeiras edições, você vê o Glauco triste no vídeo. É verdade, eu notei isso. E no segundo e no terceiro podcast, o humor do Glauco vai melhorando. Eu peço o que é raro. Dá pra ver na expressão facial. Até de peruca. Cara, o Glauco, ele teve que tirar uma foto provando que ele sorria também. Exatamente. Ficou um longo período de tempo ali nas redes sociais, o povo achava que eu não era capaz de sorrir. Porque não é banguela, né? Não tinha tava escondendo ali o jogo. Teve que tirar uma foto pra mostrar pros caras. E desde a estreia do Pod Coxa, você vê essa evolução de humor no nosso influencer. Nosso super influencer. Lá o Coxa. Olhem a expressão facial dele hoje. Ele tá animado. Olha como acorado ele até. Olhem o que a Lef Manga fez com esse cidadão. Ele tirou toda a alegria do Glauco, que foi recuperado nessas 3 semanas. Então, é triste o que a Lef Manga fez. Acabei de receber um meme, assim, aquele famoso meme, né, da mulher falando: ai, será que ele tá me traindo? Tá pensando em outra? E o cara falou assim: o que a Lef Manga fez? Meu Deus. É mais ou menos isso que ele fez. O Glauco tá pensando nisso agora. Tava tudo bonitinho. Fez com o Glauco. Se voltarmos, você já citou, nós 3 fomos favoráveis ao afastamento. Pra mim, não joga segunda-feira e não joga nunca mais. É imperdoável isso, não tem desculpa. Tem todo o estereótipo do jogador brasileiro, é o perfeito estereótipo do jogador brasileiro. O áudio, a conversa ali, é um negócio fantástico, distópico, assim, uma vergonha. Mas é divertido ouvir, né? Assim, você vê a pessoa completa. Distópico, né? É completamente descolado da realidade. Assim, então, pra mim, não deveria estar jogando. Eu preferia não ter os 6 pontos. A gente fez um cálculo aqui que essa ideia do Curitiba de... Não, vamos ver o que vai dar. Acabou meio que rendendo 6 pontos, né? E se isso é o suficiente para justificar o que aconteceu ou não, mas ficou uma situação esquisita para o Curitiba. Podem me criticar à vontade, eu preferia não ter esses 6 pontos. É apenas a minha opinião ali, mas enfim, vou lançar aqui um desafio à instituição Curitiba. Vai lá, atenção, vai lá, Murilo. Uma chance de se redimir dessa pataquada. Tal qual os grandes times em outras ligas e no exterior fazem quando encontram um criminoso, porque isso é crime, um bandido ou qualquer outra coisa no seu elenco, eles oferecem a troca da camisa desse cidadão em questão, de graça para o torcedor. Então eu desafio a SAF do Curitiba a propor isso. Cada torcedor do Curitiba que tem uma camisa da Lef Manga que troque para de outro jogador. Se não fizerem isso, eu vou tomar uma atitude no próximo programa. E qual vai ser essa atitude? Vocês vão descobrir no próximo programa. Suspense. Eu queria que a gente já fizesse uma perspectiva, né? Se é possível identificar já no elenco que tipo de manobra aí o Thiago pode pensar para resolver essa ausência do Aleph Manga. O Leandro falou que talvez que o Aleph deve jogar na segunda-feira, enfim. Mas é possível que se jogue segunda-feira, jogue mais uma, não vá jogar até o final do campeonato. Né? O que eu acho é assim, ó, ele vai jogar porque agora também o Curitiba já deixou ele já jogando, né? Sabendo de tudo que ele tinha feito. Não mudou nada, né? Todo mundo já sabia dessa porcaria. Agora se eles foram incoerentes em deixar ele jogar e seriam de novo se agora tirar do time. O Coxa se enrolou de tal jeito, né? Que agora não tem mais o que fazer, cara. A vergonha já tá aí, tá É. exposta a vergonha. Eles não vão tirar ele do time. Essa é a minha percepção. Eu acho que ele vai pro jogo. Agora, o que vão fazer depois, aí eu quero ver o que o nosso glorioso Kozlowski lá vai fazer. Então, a questão é quanto tempo a justiça vai demorar para realmente julgar. Que pode vir logo a justiça desportiva, né? Suspender o Aleph Manga. Sim, mais preventivamente, né? isso. Mas eu acredito que o Curitiba, como já tá deixando ele no elenco, já tá atuando, mesmo sabendo de toda a confusão, eles não vão mudar de ideia agora. Não vão. Ele tá treinando, inclusive treinou hoje de manhã, a gente tá gravando o programa na quinta-feira. A notícia surgiu na quarta noite, né? Isso, ele treinou normalmente, participou... Registrar que foi, né, o site da revista Veja que deu em primeira mão a notícia.
Isso, a gente já sabia do envolvimento, tinha alguns prints já divulgados e na noite de quarta-feira a revista Veja divulgou mais algumas ações do Ministério Público de Goiás, que está investigando esse caso. Então, se vocês olharem em qualquer rede social, qualquer site de notícias, vai ter mais detalhes sobre o caso. E infelizmente o Manga, uma hora ou outra, ele vai pagar. A gente já está falando isso desde o primeiro programa. Era óbvio que tinha alguma coisa ali errado. E agora só, lógico, cada 15 dias, cada período ali vai ter alguma novidade, algum indício novo. Que tira o foco do time, né? Isso é muito prejudicial ao time, porque, olha, é um momento que o Curitiba está tentando se reabilitar ali. Beleza, a gente teve 7 pontos em 9 possíveis nos últimos 3 jogos, mas ainda a gente está numa situação bem complicada. Então é um momento que a gente está ainda caminhando, tentando projetar e acaba desviando o foco. A gente não sabe como é que tá a cabeça dele, o que os próprios ali companheiros, o próprio técnico acaba tendo alguma dúvida ali, ele para e pensa, olha, eu estou utilizando ele, mas e agora que tem um novo indício, uma nova medida aqui, enfim, o que eu faço? Vai chegar um momento ali de certa dúvida. Vou responder. Então é muito complicado. Glauco levantou o questionamento, como é que está a cabeça de Aleph Manga nesse momento? Não está. Que não tem nada lá dentro. O cara fazer isso. A gente tava comentando aí. Não antes tem do programa, porcaria nenhuma, é um vácuo. A gente tava comentando antes do programa. O Manga, além de dar a própria conta pra receber os Pix de pagamento da falcatrua, ele ainda mandava áudio pros caras. Aliás, deixa eu só. Vou reproduzir ele é muito burro, cara. Uma fala do Manga aqui muito boa, que ele tá falando com áudio pro Porfírio, né? E aí ele fala assim, mano, foi suado pra pegar esse dinheirinho, cara. E, pô, não gosto de cara assim. E acho que essa parte aqui é fantástica. O que é nosso, é nosso. E é o nosso nome que tá em jogo, né? É o diálogo de um trabalhador, né? E tem, assim, ele mostra que é preciso falar assim, não, quer fazer, tem que fazer sério o negócio. Sim, o cara promete uma coisa e não cumpre, manda dinheiro picadinho. Só fazendo um adendo, hoje, a gente tá gravando na quinta-feira, é o dia do amigo. Olha aí. Não, isso é... Eu botei uma foto. Isso é sensacional, porque o Porfírio indicou o Manga pro esquema, pros mafiosos. Aí quando caiu a casa do Porfírio, do Manga, de mais uma série de jogadores, o que aconteceu? Caguetaram todo mundo. O Porfírio foi lá e falou, não, quer saber? Eu quero livrar o meu. E foi lá e jogou todo mundo. Isso me chama atenção, que até o pessoal tava comentando. Por que o Manga não fez um acordo então, né? Já que ele tá envolvido até o pescoço. Ele não é burro. Burro é um negócio diferente. É de uma desinteligência, assim, uma falta de perspectiva. E ele poderia ajudar ele, né? Tipo, não que fosse inocentá-lo. Então, pelo que eu fiquei sabendo, o advogado anterior dele, o primeiro advogado do Manga, que já saiu do caso na época, que ninguém entendeu direito, ele sugeriu. Faça um acordo. Ele sugeriu, faça um acordo. Só que o que acontecia? Você reconhece a culpa quando você faz um acordo. Você pega e... não, eu admito que eu tô culpado. Você acaba tendo uma diminuição na que pena. Bom, agora eu vou pegar ela inteira, então. Só que você já é punido imediatamente. Então, né, eu digo assim, um jogador que passou a conta, mandava áudio... E ele o quê? Ele acreditava que é uma situação, é como o Murilo falou, é distópico. Ele tá completamente descolado da realidade. Primeiro, ele acredita que isso daí não ia ter problema nenhum, que é dele. Ele fala, é nosso, o que é nosso. Como assim é nosso? Um dinheiro ilegal, um dinheiro... Não, e ele na fala dele é curioso também, que ele mostra também a desorganização do esquema. Ele fala assim, pô, Pagou na hora de tomar cartão a gente toma, daí na hora de receber não recebe. Quer dizer, o picareta, o mafioso era picareta aí, né? Lamentável. Não, sacanagem, né? Era um agiota que tava com o nome sujo. Pois é. E vou voltar nos primeiros vazamentos dessa história ali, que tem aquele momento que eu acho que vai para os anais da história do futebol brasileiro. Que é o print do diálogo do trabalhador, vamos chamar assim, né? O organizador do esquema, que trabalha para organizar o esquema, com o Kevin Lomônaco, do Bragantino. Ali, que ele questiona, o jogador questiona às vezes, meu irmão, mas não tem nenhum problema, isso não é ilegal. Até que uma hora ele perde a paciência e fala algo como, não sei se você entendeu, eu tô pagando pra você tomar um cartão amarelo, sabe, meu irmão? Só falta eu escrever que é ilegal o esquema. Então, cara, como tem, não vou chamar de burro, porque eu acho que o burro é outra coisa, como tem gente desinteligente envolvida nesse esquema. Desinteligente. Né? Que é assustador. Então, e nessa linha aí, eu acredito que o Manga... pensou, não, eu não vou reconhecer, não vou admitir, mesmo com todos os indícios que levavam a crer que ele tem culpa e que está se provando a cada dia mais. Ele achou, não, no mínimo eu vou empurrar com a barriga onde der
e confiar na lerdeza do sistema judiciário brasileiro, porque o que acontece? Ele vai sofrer um julgamento, a gente não sabe quando. Aí se ele for punido, ele pode recorrer. Aí então nesse período aí, ele imagina que pode levar o máximo possível e, digamos assim, ser punido agora no final do ano é muito prejudicial, que você perde o maior campeonato da temporada, né, que é o Campeonato Brasileiro. Daí ele imagina, vou ser punido ali em dezembro, fica dezembro, janeiro, daí os primeiros meses do ano que não quer jogar ninguém estadual liga mesmo. muito. Então, eu acho assim, isso não é uma informação, é um palpite, é lógico. E que ele estava nessa linha de raciocínio. E ele já tinha tomado uma atitude muito suspeita, que foi a de não ter se defendido no depoimento, né? Ficou em silêncio. A gente tem, assim, por óbvio, que alguém que não deve, que não tem nenhuma rabo preso, falou, não, peraí, não participei, pode olhar minha conta, pode olhar meu WhatsApp, que Teve jogadores que fizeram isso, que fizeram isso. Estratégia de defesa, com certeza. O advogado falou, olha, não fale nada para não se complicar e vamos ainda mais. Com a barriga. Porque ele já sabe que o Manga é desinteligente. Né? Agora, eu acho também que, com relação ao Curitiba, nessa decisão... Leandro, desculpe, cara, eu só queria pedir realmente pra gente... reforçar essa situação que o Curitiba lidou de uma forma muito desastrada. A culpa é do Curitiba completamente. Eu acho, lá na mentira da cabeça, que isso já envolve a saída do Manga agora. A janela tá aberta, só que mesmo que a janela feche, que vai fechar acho que é 2 de agosto, se eu não me engano, tem países que não respeitam a janela. O Brasil mesmo, faz 2, 3 anos pra cá que entrou nessa. Tem clubes que é outro período também, é um pouco mais longo. A MLS, Estados Unidos é diferente o campeonato deles lá, a China é diferente o campeonato deles lá, a Rússia, então, a Rússia acabou agora. Sim. A Rússia acabou agora o campeonato russo, então existem lugares que ele pode ser vendido mesmo depois que fechar a janela. E eu acho que é nisso que a SAF do Curitiba está se agarrando. Acho que a decisão é meramente comercial, cara. Porque agora o Curitiba está sendo administrado por uma empresa. É um fundo de investimentos que tem que mostrar resultado para os acionistas, que tem vão investir 1 bilhão e pouco ali, quase 1,5 bilhão no clube, e ele tem que dar retorno. Então é um ativo do clube, vale um bom dinheiro, porque ele está fazendo gols, está fazendo um bom campeonato brasileiro. Então eu imagino que eles vão empurrando com a barriga até onde der, e a hora que não der mais, eles vão vender ele para algum desses paraísos futebolísticos, né, digamos assim, que é onde ele tem mercado. Acho que a decisão do Curitiba é meramente comercial. Sim. Você entendeu? É meramente comercial. Não tem nada passional ali que um clube de futebol costuma ter, né? Que é aquela coisa de não pode vestir mais a camisa, não sei o que. Os caras, não, peraí, o cara vale, sei lá, 3 milhões de dólares, 3 milhões de euros, sei lá qual que é o valor do Manga hoje. Vamos ver o que a gente tira provavelmente daí. Seja mais até, porque ele tá fazendo provavelmente gol, tem uns 4 cartões amarelos. Exatamente. Então, pra ele sim, né? Sim. Esse é o valor que ele se dá, né? Aí eles vão tentar empurrando com a barriga e daí depois vender pra esses mercados assim alternativos. Mas vamos falar de coisa boa, não? Por favor. Para usar o clichê aí que rola por aí, o saldo, né, sem precisar voltar a um jogo que foi no domingo, já está bem distante contra o Cruzeiro, mas um saldo dessa recuperação do Curitiba contra 3 adversários ali que também estão mais ou menos na mesma zona da tabela, e como o Coxa está nesse novo momento e lamentavelmente tendo que fazer um desconto aí dessa situação do Manga, que é uma situação que surgiu agora, né? E aí, Murilo, dá para botar fé nessa recuperação? O jogo com o Fluminense é um desafio importante para realmente ter ideia para onde o Coxa vai. Como é que é o momento do time em campo? Vamos esquecer esse meliante e fazer esse recorte, então, né? Vamos lá. Contra o Cruzeiro, o empate fora de casa numa realidade do Curitiba é sempre um ponto positivo, né? Do que a gente já estava acostumados. Poderia ter ganhado o jogo? Poderia, mas também poderia ter perdido em algum deslize ali. Então o empate para mim sai de bom tamanho. O Curitiba voltou pro campeonato. Ainda está na zona de rebaixamento, mas pela primeira vez tem a chance de sair da zona de rebaixamento com uma combinação de resultados. Tropeços, né? De Bahia e Goiás. Isso, e uma vitória contra o Fluminense. O Fluminense inegavelmente é o melhor adversário, melhor time que vamos enfrentar nesse período de 4 jogos ali. Mas é um jogo em casa. O estádio vai estar lotado, provavelmente, porque só tem maluco torcendo pra esse time, né? E o Coxa Fluminense é nosso freguês aqui. O Fluminense é um freguês aqui. Então a gente tem uma chance ali de vencer também, mesmo sem aquele que não deve ser mais citado.
Pra mim é passado. Perfeitamente. Então pode vencer. Esse acho que o time tá encaixando, enfim, tem perspectivas boas. O time jogou muito bem contra o Cruzeiro. É isso Que foi o melhor adversário até dentro desse período de 3 jogos. Agora o Fluminense é melhor dentro desse 4 ali. Tem pontos positivos nesse jogo ali. Obviamente não vai jogar, né, o tempo inteiro, mas o Edu já é um upgrade em relação ao Pinho, né? O Pinho teve outra atuação patética, trágica, desprezível. Assim, eu não aguento mais falar mal do Rodrigo Pinho. Mal não. Eu já tô até no estágio pena do Rodrigo. Não é mal, é a verdade. Pena. Porque, enfim, tá acontecendo aquilo ali, é triste ver. Ver o Pinho jogar é como ver um acidente de carro. A gente assiste aquela tragédia ali pra saber como aconteceu, porque não tem explicação mais. E vocês viram, você não estava presente, André? Não. Mas eu dei uma chance. Eu prometi. E ele não... Ele não correspondeu. Então, ali, o Edu entrou fora de forma completamente, né? Obviamente, tá ali, mas ele criou uma chance. Então já é muito mais. Muito mais do que o Pinho vinha fazendo. Atrás o time jogou muito bem, não cedeu chance. O Caio jogou muito bem também ali na ponta. Os volantes jogaram bem, enfim, o time jogou bem. Poderia ter vencido. E acho que se repetir o mesmo nível de atuação com um pouquinho mais de sorte, é bem possível que vença. E fazendo um disclaimer no fim ali, né? Que Diga. vergonha aquele lance do Marcelino Moreno. É o famoso perigo de gol. Foi perigoso. Absurdo, absurdo. Máfia Não, atuando? pra mim agora, graças a Deus, veio à luz, né, à tona, esse esquema de apostas. Mas se procurar direitinho, qualquer lance polêmico, pra mim, eu encontro a raiz. É esquema de aposta. E se fuçar mais fundo, tem envolvimento do Flamengo. Olha. Sempre tem um carioca. Grave, hein? Denúncia. Denúncia. Então, Boa. tudo que sair errado, a gente vai se explicar dessa forma. Esquema de aposta, e se procurar direito, o Flamengo tá envolvido. Leandro, tem aquela conversa de autoestima, de momento, né? Que o Coxa ficou, a gente comentou aqui antes das No fundo do oportunidades, poço. naquela fase que tudo que tinha para dar errado, dava errado. Será que tá chegando a fase do que pode dar certo, acaba dando certo? Pode ser assim contra o Fluminense? de Eu repente? acho que o que chama atenção nessa fase recente do Curitiba é a evolução do time. Porque se você for ver bem, contra o Goiás, o Curitiba ganhou o jogo, mas passou um sufoco desgraçado contra um time ruim, que o Goiás é horroroso. Já contra o América foi meio disputado ali. O América foi melhor no momento, depois o Curitiba foi melhor no outro momento, foi mais pau a pau. Mas virou até com alguma autoridade. Com ali, autoridade. E foi dentro de casa e tudo Sim. mais. Já contra o Cruzeiro fez uma boa partida. Acho que foi a melhor partida do Curitiba no campeonato. Taticamente, falando tecnicamente também. Isso que tinha a ausência do principal jogador, o Meliante, como diz o Murilo. Não fala o nome. Não vamos, compromisso. Não falaremos mais o nome. Então, eu acho que está vendo uma evolução grande no futebol do Curitiba. Óbvio que é o trabalho do Thiago com o Nascimento ali. Tá diretamente relacionado nisso. Ganharam confiança, saiu aquela fase do Urucubá que dava tudo errado, sabe? A partir do momento que o cara tá mais confiante, as coisas tendem a dar certo também, né? O cara já... Se arrisca mais. Exatamente, o cara perde o medo de fazer Sim. uma jogada. O próprio gol que o Caio perdeu no primeiro tempo lá, é que ele foi muito confiante, ele pensou, vou furar essa rede Sim. aqui. Vou estufar. Vou estufar a rede. Ele pegou errado na bola, porque ele deu uma paulada, a bola foi pra fora. Se ele desse um tapa, ele fazia o gol. Sabe? Mas ele tá com tanta confiança, assim, então atrapalha um pouco. Ele é moleque, tem 18 anos de idade, então 19, acho que dá pra dar um alívio. Então eu acho que o que tá acontecendo é isso, é uma evolução visível no futebol que o Curitiba tá jogando, não só a confiança. Então eu tô bem confiante pro jogo contra o Fluminense e acho que o Curitiba vai ganhar do Fluminense. E aí, Glauco, e você acha o quê? Olha, na semana passada, eu até comentei aqui que eu achava que o Curitiba ia entrar com 3 volantes. Eu também. Porque tava cheio de desfalques e não tinha tantas opções ali ofensivas. E de uma forma surpreendente, o Kozlowski colocou o time pro ataque. Colocou 2 volantes, mas um deles bem com bastante liberdade para sair, Moreno na frente, dei mais 3 atacantes. E tanto é que com isso o Curitiba não tinha ponta no banco. Não tinha um atacante de beirada ali no banco, porque ele colocou tudo em campo lá já de cara. Tanto que entrou o Diogo, né? O Diogo entrou como ponta. Isso, o Diogo daí entrou como ponta no fim do jogo. No fim do jogo. Inclusive, é lógico, a gente já citou ali, se tivesse o nosso melhor jogador ali da temporada, era capaz da gente ter vencido. Eu acredito que a gente teria vencido. E... Não, é que não pode falar o nome. Ah, não pode falar o nome. É isso. Eu fiquei preocupado se você ia falar o nome. Por isso. Então, mas o Coritiba fez uma partida muito boa. O goleiro do adversário foi o melhor em campo por quase todas as rádios e veículos. E jogou muito, pegou muito, umas 5, 6
defesas difíceis ali. Então, E aquela quando- defesa difícil, aquela que quica na Isso. frente do goleiro, assim, chute rasteiro que quica na frente do goleiro, o cara tem que ser bom Aquele pra do pegar. Diogo mesmo, É. que o Diogo deu um petardo com a perna esquerda no canto dele. Uma que o Robson foi cruzar, a bola desviou, quase matou o goleiro. Quase matou o goleiro. Então o goleiro teve um dia daqueles iluminado e né, a própria torcida do adversário ali reconhece que se não fosse o goleiro, o Coritiba teria vencido. Mas a gente sabe que a gente tá numa crescente, a gente tá vendo uma luz, assim, a gente tá vendo perspectiva. Porque com tantos jogos, com tantos desfalques, porque até agora nos 3 jogos, Sempre com desfalque. sempre quase metade do time. Trocando falta. sempre 3, 4 jogadores Pô, de um jogo pro outro, né? Isso é complicado pra um time que tá bem. Digamos assim, o Botafogo tá líder. Se todo jogo ele trocar 4, 5, todo mundo vai sentir a diferença. É capaz dele tropeçar 1, 2 vezes. Então agora, nessa rodada, o Coritiba, eu acredito que não vai ter nenhum desfalque, porque eu acho que o Inominável vai jogar. Eu acho que ele vai jogar. Ele vai entrar, ele tá sendo testado, tá treinando, enfim, tá nos planos por enquanto. Então a notícia hoje é que ele vai Até continuar. porque o que foi contratado para ser o substituto imediato dele tá com problema da vacina e não vai poder Pois estrear é, ainda, né? o Corinthians trouxe alguém que vai poder estar só daqui a um mês. Vai durar um mês isso? Não, eu achei 14 que era dias, por- 14 dias. Bom, Pô. porque eu pensei que não ia poder nesse jogo e no próximo Não, já são 14 jogaria. dias, só que eu não sei se é Não, 14 dia dias. 28, alguma coisa assim. Ah, é? É no final, vai demorar um monte. Porque dele teve que Só mês que tomar vem, uma- então. Ah, é mais uma desinteligência, né? Mas Então, vamos aproveitar então a O conversa. Curitiba todo Cara dia tem um do céu, problema, cara. Vamos aproveitar para mudar de assunto. que André, tem- o diga. Curitiba faz a festa da redação do esporte, Faz, né? faz. Porque É todo dia chega alguma coisa, não tem nada, daqui a pouco o que tem no coxa? Pum, Uma- pum, uma- E assim, não é uma coisa ou uma notícia. Qual a bobagem que esse bando de imbecil fez? O que aconteceu Tem- de ruim no Curitiba hoje? Pô, tem uma. Já, pum. Pô, Tem- mas é. fizeram isso mesmo? Fizeram. É uma usina de notícias. Eu ia puxar o assunto aqui, o Glauco estava falando de reforço. Uma pausa né? então, já. Você que trabalhou favor. tanto, Murilo, eu quero. Assim como a gente pediu desculpa pro Robson na rodada passada, eu tenho que pedir desculpa pro Bianchi, né? Que quando o Bianchi veio pra cá, eu falei assim, pelo amor de Deus, no pacote da Série D e não se salva um. E é o segundo jogo que o cara manda muito bem, cara. Ele Jogou quase bem. fez um gol, né? Ele Não, quase mas jogou. tem aquela conversa de futebol E que jogou muito, cara. que é assim, né? Quando todo o jogador, quando o time é bom, o jogador ruim vira médio. E o médio vira bom. Eu acho que é esse o E caso. assim vai, né? Cara, ele fez uma. Espero estar muito- errado, mas eu acho que é esse o caso. Inclusive, por isso que tem alguns jogadores ali que estão escanteados, que a torcida já deu baixo. Por exemplo, vou falar um aqui, o Lisiero. O Murilo já deu baixo. O Murilo- Lisieiro não tem esperança nenhuma mais. Ele já deu baixa, ele tá voltando de E lesão. você não deu baixo Eu ainda. não dei baixo pelo que o André falou. Quando o time tá ali, tá melhorando, Se tá acertando. se acertando, até aquele jogador que você fala, meu Deus, esse cara aqui não tem condição. Não vai, né? Ele acaba no sistema ali, ele acaba desempenhando alguma coisa. É. Mas eu ia puxar o assunto que o Glauco falou de um possível substituto daquele jogador lá e com perspectivas de novas contratações. Mas antes, que tem a ver com esse assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Cadê o Paulo Autuori? Tá no Alguém inferno, sabe onde é né? que tá o Paulo Autuori? Eu não Ele, tenho a menor. foi contratado pelo Curitiba, não foi? Cadê o Autuori? Vou já vaticinar aqui. Eu não tenho a menor paciência pra esse cidadão. E aí, Glauco, cadê o Autuori? É uma ótima questão. Do jeito que foi ali desenhado, foi informado, parecia que tava tudo certo. É. Aí, de repente, tava tudo certo. Só faltava o técnico dizer sim. O coordenador técnico, no caso. Aí, quando acontece isso, a gente sabe que, na verdade, ainda não tem nada certo. Não tá nada certo. Porcaria tá nenhuma indefinido. certa. O que falaram na época é que o Autuori não queria atrelar, vincular A saída a dele. saída dele da Colômbia, porque Pra ele chegar saiu aqui. como? Ele saiu dizendo que tava com problema pessoal, que tinha que voltar pro Brasil, tá, aquela mas velha Miguel. migué. É, o Sempre dá um jeito. um Sempre dá um beijo. jeito. A gente não sabe se é verdade ou não, mas normalmente quando dá essa desculpa, a gente imagina que... mês depois ele É, aparece no aparece Curitiba. em outro Os caras vão lugar. pensar Pode o quê, meu irmão? Como já aconteceu, pode ser um problema com a sogra e Ah, tal, mas não. isso se resolve, né? No futebol brasileiro é bem corriqueiro isso. É. E... Então, esse foi o argumento. Ele vai dar um tempo ali pra daí assinar pra não colocar ali exatamente o vínculo ali, ó. Ele saiu daqui pra ir pra ali. Só que Até isso daí já agora tá nada, demorando né? 3 semanas. Tá bom, então já tá feita a desculpa. É só assinar. Assina Então, logo. Então, vamos esperar. O Mas eu, engraçado é que lá na Colômbia eles falam que a contratação Sebastião Gomes? eu ia falar Isso. do Gomes. do Atlético Nacional. Ele já é indicação do Autuori.
Pois é, por isso que eles fica essa trabalham com isso pergunta. abertamente lá. Olha, ele tá saiu daqui para ir pro Curitiba e tá levando o nosso capitão. É. Ou seja, o pessoal não tá muito feliz com Os ele. caras né? tão bravos com ele. Assina logo e vem trabalhar então, porra. O pessoal porque não tá nada satisfeito com o Autori. Daí agora também tudo que acontece de ruim pra eles, né? Perder o capitão seria algo ruim, eles já estão colocando daí no Eu Autori. acho que já é vingança. Já é vingança. Eu queria colocar, o Leandro puxou aí o Sebastião Gomes, Atlético Nacional, que seria uma indicação do Paulo Autori. E o argelino, o Slimani, é assim que fala? né? Não, faça a menor Em ideia. árabe eu não sei como é que fala. Mas os caras chamam de O Islam. Glauco, que acompanha o futebol árabe, todos e qualquer os campeonatos do do mundo. planeta, com certeza assistiu. Ele, inclusive, ele veio me perguntar onde que eu tava assistindo a Série B da Escócia, que ele ficou Eu que curioso. interessado. Como eu tô isso. deixando de assistir esse magnífico campeonato? E aí, são bons nomes? O que a gente pode esperar de uma eventual contratação dessa dupla aí? Olha, o Sebastião Gomes, ele tá na flor da idade, como a gente fala. Ele tá com 27 anos, né? 26 ou 27. Que é o Mas au- é o normalmente é o auge ali o do ápice, jogador, quando né? você tem uma certa experiência, você tá fisicamente na ponta dos cascos. Ele tem experiência, tem liderança, que ele é o capitão do time, né? Que é o maior time da Colômbia. Então, eu acho que ele chegaria pra jogar e agregaria. E o argelino? Pra ser titular. Pra ser titular. O cara ali vem já com aquele status de titular. O argelino também. Só que um pouco por conta ali do que a gente já citou, Rodrigo Pinho, o Edu precisando melhorar a forma física. Aquele outro Aí a lá. concorrência dele também é baixa. Então, dizer que ele chegaria com o status titular é pouco. Mas, se ele jogar o que ele jogou no último semestre, que a gente, quando um jogador é acima de 34, 35 Sim. anos, a gente tem que analisar ali... 35 anos ele tem. A gente tem que analisar o que ele fez nos Passado últimos muito meses, recente, no né? passado recente. Ele foi muito bem no Anderlecht. É o campeonato belga, é o maior time da Bélgica, mas não tá numa fase muito boa ultimamente, mas é o maior clube da Bélgica. Aqui na é um pauta- campeonato ali de segundo nível da Europa, mas é Europa, ele estava em atividade. A pauta jogando, fazendo gols. produzida também por Murilo Basso, ele colocou que o argelino fez 16 jogos e marcou 9 gols e deu uma assistência. Em 3 meses. Em 3 Isso, meses. foi últimos bem. 3 E se meses. você pegar um É um bom recorte, número. assim, ele demorou um pouquinho para se adaptar, mas se não me engano, nos últimos 10 jogos ele fez 8 gols. Não, Então, e eu ele tenho, tá em forma. assim, como experiência de futebol, ainda mais, né? Agora o Atlético de Curitiba, em outro momento, mas por muito tempo o futebol paranaense, futebol periférico, assim, a gente tinha, sempre que pintava um nome do medalhão, assim, havia um certo preconceito. Pô, mas o cara já Tá tá trazendo pra nas se aposentar? últimas, tal. Mas daí vinha aqui e esses caras que, pô, jogou aqui, né, no caso do argelino, jogou Lyon, Mônaco, Fenerbahçe, Newcastle, o cara mostrava que realmente faz diferença essa rodagem, assim, de primeiro nível, né? Faz. Chegava aqui mesmo já não numa situação já em fim de carreira, mostrava que pode ajudar, né? Me Não, parece ser o caso E dele. ele é bom jogador, eu lembro dele jogando no esporte, ele foi ídolo no esporte, porque ele fazia muito gol, sabe? Ele é bom jogador. Aí o pessoal pode falar aqui, eu só dou um recorte. Ele falar, o Rodrigo Pinho jogou no Benfica. Não, uma coisa é você passar pelo time, fazer lá meia dúzia de jogo, 2 Meia gols. dúzia de jogos. Outra Ficou uns coisa 3 anos lá. o Slimani, ele ficou 3 ou 4 anos no Sporting, sendo artilheiro. Depois voltou ainda. ficou mais Voltou um recentemente, em períodozinho. 2022, e ali outros pra clubes importantes também, né? nessa época do Sport, ele foi vendido pro Leicester. Como é que é? Isso, Leicester. inglês, Da Inglaterra por 31 milhões de euros. Então foi uma negociação vultuosa ali, um cara importante. Não, ele é bom jogador, ele é matador. Então nós não estamos falando de um Rodrigo Pinho, não vamos comparar. Não ofende o cara. Porque E o- é e outro o- nível do jogador, é outra prateleira do jogador. Sim, sabe? e o Murilo, não sei se foi do argelino ou do colombiano, fez a análise Sim. de acordo com os highlights. É porque E pode trazer Posso- essa avaliação pra posso gente. trazer essa avaliação aqui. Você falou a ficha, a corrida ali, ele jogou em bons times. Então Sim. vamos comparar assim, porque você tem que contratar jogador por highlight em algum momento, né? E É o o highlight, scout, né? o Tem highlight que saber Do ler DVD, os o highlights. antigamente era DVD. Exatamente, o highlight bem feito. Eu vi os highlights dele. O highlight dele é bem feito. Eu vi os highlights do Hernan Pérez. É mal feito. Mesmo o highlight. Ele não tem material para highlight. Esse cara tem material para highlight. Mas, pô, o Então, histórico dele ali, cara. Exatamente. Então ele pode entregar. Eu só vi o highlights. Porque assim, Fazer como a tudo. gente mencionou, Se bem editado, vai funcionar. tem que ter material pro cara editar.
Sim. Ele produz material pro cara editar. Então o Se vídeo, o cara o bota DVD, uns lances assim, do cara só carregando a bola e tal. o Não, isso DVD, tem coisa o importante. DVD do Argelino tem, dá pra ter até um bônus ali que ele tem material ali. Então me anima essa situação dele, assim como me anima do colombiano. Chegariam com o status de titular, receberiam no aeroporto facilmente ali. Só que porque a gente é eu acho que, iludido. o colombiano, o Gomes lá, é mais fácil de vir do que o... Sim, É com isso que eu certeza. queria falar. Porque o Isla tem mercado na Europa ainda. Sim, Apesar de estar com com 35 certeza. anos, a gente tá vendo que o futebol europeu hoje tem um monte de jogador com uma idade já mais avançada. Antigamente os europeus chegavam nos 32, 33 anos e já... Já ia Descartável, pro né? periférico, né? Hoje não, o Abramovich acabou a carreira dele agora com... O Abramovich não... Ibrahimovic, 41. Abramovich eu dou tchau. O Abramovich também acabou a carreira dele. Ele Abramovich foi, acabaram com a vendeu carreira ali. O foi Ibra, embora. o Ibra acabou com 41 anos, cara. 41 E jogando anos. bem, relativamente bem. Então, é Mesmo, isso que eu até questão de queria. evolução, preparação física, tudo, Exato. os caras rendem mais. Se o cara né? tem uma vida regrada, o cara que não bebe, não fuma, ao contrário que vários jogadores que a gente sabe que existem por aí. Mas lá pro cara que tá jogando nas 5 principais ligas da Europa, ali, se o cara levar a vida profissional, ele joga em alto nível 36, 37, 38 anos assim. Então a e gente não são poucos a casos. gente cara. tem que deixar isso bem claro, porque a torcida criou uma expectativa enorme. Você entra lá nas redes sociais do jogador, tá lá Nossa, 500 tem mil 3 mil postagens. pessoas lá. A expectativa, a gente acha até legal ali a empolgação do torcedor, mas a gente tem que ser um pouco consciente aqui, como o Leandro me falou. Ele tem mercado, tanto é que o próprio Anderlecht da Bélgica tá tentando renovar com ele. É. Ele tem proposta da Grécia, ele tem outras propostas do leste europeu, e ele tem o interesse de ir para a Arábia, que agora a Arábia Saudita ali virou Paraíso. a meca do E ele pessoal. é árabe, né, cara? Tá em casa. Exatamente. E tá uma liga com um monte de jogador dessa faixa etária, com experiência internacional, ganhando muita grana. Então dizem lá na imprensa do país dele, da Argélia, que ele tem prioridade dele. interesse. O Glauco leu Tem os interesse. jornais Eu argelinos. fui procurar na mídia Olha esportiva argelina. Então, assim, a gente sabe Não, que tem a hoje proposta, com que o Coxa Google tem a Tradutor. negociação, tem a intenção, enfim, a gente sabe, isso daí tá todo mundo já ciente, mas também não é uma coisa assim simples, dizendo assim, tá, amanhã ele vai chegar. chegar, tá pra chegar. Eu também acho que o Gomes, apesar de ter uma dificuldade, que a gente já tá ali umas 2 semanas ali negociando, tem uma probabilidade maior. Não, mas de vir. enfim, o Glauco trouxe o ponto aí importante da expectativa do torcedor. Vamos deixar claro aqui, assim, a gente fez 2 análises. A gente tem o Glauco, que é maluco, né? Já o retrato que Análise foi ler técnica. o jornal argelino, conversar no Twitter. Ouviu as rádios argelinas. Completamente desesperador eu escutar isso daqui de uma pessoa, né? Ele foi lá e ele contrataria. Sabe do que tá falando. Sabe do que tá falando. Eu, como analista de highlight, também contrataria. Então, fechou o ponto. SAF, Casou. paga esse argelino. E eu Vamos confio, buscar e eu ele. confio no scout. Isso, Agora então, tá na moda fechou esse, aí, né? Agora tá na moda esse. Leandro analisou o SofaScore do cara ali, deu aval. Tá Glauco conversou com nativos, expulsou os campeonatos ali. E pra fechar, O Glauco já tava terminando com o Salamaleco lá. tava ali, o Glauco já fala árabe. Já Não, fala- começando com o Salamaleco. Já tava Sei procurando lá, quando já que ele ia precisar E fazer o eu- Ramadã e... Eu analisei o highlight e afirmo que o highlight dele pode contratar SAF, paga o homem e resolve essa E questão. temos bons restaurantes árabes em Curitiba. Opa, tem. Para que ele se adapte da melhor forma possível. Também tem que levar isso em não vai consideração. dar erro. Paga SAF, tá aqui, tá tudo aí. Inclusive, se ele chegar, já tá lançado o desafio de ele levar a gente num restaurante árabe. Olha aí, ó. Boa. Então, eu acho que aí fecha. Inclusive todo pagar o também a ciclo. conta, né? Ah, não. Porque Com certeza Ele que não vai tem- ganhar pouco. Perfeitamente. Pro cara deixar o Adelete pra vir pro Brasil, não vai ganhar pouco, não. Vamos então para um desafio lançado pelo Murilo aqui, que o Murilo disse que ele vai revelar agora, atenção todos, E vem. ele vai revelar para trazer tranquilidade para a torcida Coxa Branca, que, né, teve um sobressalto aí com essa questão do Aleph Manga, que existem 4 times piores do que o Curitiba no Brasileirão, ou seja, o Curitiba não vai ficar entre os 4 últimos. Quais são os 4 times piores que o Vamos Coxa? pensar aqui, todo mundo vai ter que responder esses 4 aí. Vamos lá.
Se precisar, eu tô com a tabela aqui, posso Não, ajudar. tem que ser natural, sem ajuda. Bom, já dá pra incluir os que estão Assim, atrás, não? Vou falar que eu não acho que o América Mineiro é pior É? que o Coritiba Então vai lá. hoje. talvez Eu acho que os esteja- dois piores do campeonato que eu vi jogar até agora é o Santos. Eu ia mencionar isso. O Santos Ó, é eu horroroso. vou até anotar aqui. Anota O Santos e o Vasco. Os Vasco é uma desgraça. Peraí, vamos concordar aqui. Todo mundo concorda com o Santos? Vasco Santos. e Santos são uma desgraça. Eles estão contratando completa. bastante jogadores. né? Esse que é o ponto de interrogação, porque esses times são tão ruins que eles já perceberam que se não contratar, não foi- reformular... Mas Mas eles eu- estão eu- fazendo uma janela daquelas que tá se vindo bem, de que a balde, gente, né? se bem que a gente também... Foi basicamente o que aconteceu com a gente. Né? Assim, então, olha, Não podemos falar mal. Tá, mas eles mas tão- Vasco no e momento, Santos. esses Vasco e Santos, pô, Ok. Goiás. o Santos é horroroso. Goiás é pior que o Curitiba. Goiás Eu também. acho que o Santos até ele tá um pouquinho na frente, mas ele tá num estágio atrás. Por quê? Porque o Coxa e o Vasco já descobriram que o técnico não ia funcionar, que ia ter que reformular o eles vão elenco, e já perder umas- anteciparam essa etapa. É. E o Santos vai Santos... perder umas 3 ele, semanas ele, disso ele, aí. Tá com não, o Paulo ele Turra tá lá. no estágio intermediário, ele tá na primeira troca de técnico, que o Coxa já fez Duas já tá vezes. duas vezes, e ele ainda tá achando que esse técnico aí vai dar jeito. É Mas todo mundo já importante- percebeu lá em Santos Importante não- que o Paulo Turra continue com um bom trabalho lá no Santos. pra que O torrismo. Não, É. a gente torce pra que O continue Santos, ele desse acordou jeito na pra- paulada que ele levou de São Paulo agora. Sim. Agora que eles acordaram, pô, precisamos reforçar o time, que o time é ruim. É isso que o Glauco tá falando. Eles são atrasados. O Coxa e o Vasco estão Já estão faz antes, umas né? 5 rodadas atrás, mais de 5 rodadas, umas 8 rodadas atrás. Já a gente perceberam a tragédia. A torcida, e a imprensa e todo mundo, a coletividade, digamos assim, já perceberam a tragédia e já estavam se preparando para. O Curitiba, um mês antes de começar a janela, só se falava na janela. Exatamente. O Vasco é a mesma coisa. Esperando O pela Vasco janela. ficou acho que umas 4, 5 rodadas sem técnico. Porque esperando o cara terminar lá para poder vir E contratar ele pra vir técnico pra cá. estrangeiro nessa situação, É, não sei não, Sem hein? nenhuma condição. Faça algumas ressalvas também. O Bahia é um time ruim, mas não sei se é pior Tá, que o mas nós temos que Curitiba. entrar num consenso Mas, aqui calma. pra achar o E quarto. agora eu acho, e eu cravo isso, por causa do português. O Cuiabá é pior que o Curitiba, só está melhor por causa do Daverson, que é aquele que não deve ser nomeado que deu certo. Eu Mas também e aí, acho, o Cuiabá é pior. Bah, e aí, Glauco? Não, tá- o só que tá bem na Cuiabá tabela. em elenco, se a gente for pegar nome por nome, talvez só o Goiás chegue ali num nível tão ruim quanto. É, tem muito tempo, né? Eu digo assim, muito tempo, muito ponto. Cuiabá Então, tem 8 a pontos questão, a mais que o Curitiba. a questão só é tem muito exatamente chão essa. ainda, né? A questão é que o português, que aqui no Curitiba foi defenestrado, Mas eu tenho ele uma raiva. realmente ele casa muito bem com o Daverson. Nunca vi uma coisa dessas. Ele, A única inclusive, coisa que ele podia ter feito de bom pro Curitiba inclusive, era ter trazido o sim, Daverson. ele e não tentou fez. trazer uns 3 meses e agora a gente tá entendendo o porquê. Porque o jogo dele depende muito do Daverson. É bola longa, bola esticada nele, é o E o cara cruzamento faz de gol, chuveirinho. E a gente lembra que tinha um monte de chuveirinho no Curitiba que não tinha o centroavante pra botar pra dentro. E o Daverson é a chave pro esquema dele. E apesar de ser um elenco muito ruim, como o André citou, eles já estão com 19 pontos, já é quase metade da meta. E antes de acabar o turno, então é uma situação que, É infelizmente, engraçado que é o difícil eles esquema de jogo do entrarem português no jogo. casa no Cuiabá, né? É. Casou no Cuiabá. O nosso problema é que a gente levou 12 rodadas pra estrear no campeonato, né? 10, 12. Sim, a então gente tá levou- com Não, nós vamos passivo passar um grande. sufoco até o fim do campeonato. Mas nós falamos esses 4 times que são Tá, então piores tá que o definido os Curitiba. 4 quais são. Santos, Vasco, Goiás e Cuiabá esses são as quatro. apostas de Os momento. 4 são piores que o de que Curitiba, são piores que mas o eu Curitiba. quero deixar claro também, até porque a internet é cruel, que o Curitiba também é muito ruim ainda. Sim, isso a Os gente 4 isso a podem gente ser não pode- piores, são, não o pode Curitiba esquecer. é ruim demais também. Vai melhorar com o meu argelino, porque eu analisei os highlights dele. Sim. Então, daí já... O Santos tem a favor dele a mística de nunca ter sido rebaixado, mas que também não sei se não pode pesar Mas pode contra pesar, isso, né? Numa reta final ali, últimas 5 rodadas, que o Santos nunca chegou ali, faltando 2, 3 rodadas, brigando no rebolo. Ele Passar sempre um ali se livrava recado, um pouquinho recado antes. pro Paulo Turra e pros torcedores do Santos, então, que com certeza estão Fiquem acompanhando o tranquilos. podcast do Coxa, né? A primeira vez na Série B é muito boa pro time. Faz bem. Só a Primeira vez faz bem. Santos, aproveite essa oportunidade. Não deixa Vai, passar. embarca, já fecha já. A primeira vez é muito boa. Não, vira muito boa pro assim, time. pá, e é só alegria daí, né? Assim, por Coritiba, Atropela. pro Vasco, que estão sempre lá na Série B passeando, não é muito bom. Mas Santos, a primeira experiência... Sabe o que eu achei Cara, engraçado vai, nessa só da vai. mística? Quase umas férias, assim, né? tipo, Você sabe o que eu achei engraçado nessas místicas que nunca foi rebaixado? Que sempre colocam Flamengo, São Paulo e Santos, né? Isso. E agora tô colocando Cuiabá junto, cara. O Cuiabá nunca caiu. A Chapecoense também Imortal, teve um imortal. falado isso. Porque Imortal. o Cuiabá, querendo ou não, ele é um time novo, né? Sim. Mas eles foram subindo, estão na Nunca Série B caiu. já é o terceiro ano. na Série A, né? Série A, Na Série A já é o terceiro ano. Mais até, não? Terceiro? Subiram em 2010,
20 ou Tá 2019, eu acho. tá na hora de cair também, né? Então vamos Mas, não vai, mas acabamos de falar que pode não cair. Sim. Porque o português acertou lá. Não, e a gente tem que considerar, é um clube empresa, né? O Cuiabá, antes de ter as SAFs, ele já é um clube empresa já faz 15 anos, acho. E só que mesmo assim ele é o menor orçamento. O elenco é ruim, a gente pegar nome por nome. Tira o Daverson ali, não sobra quase nada. E o português a gente viu aqui que não é lá um grande técnico, longe disso. Então, até meio... A gente tem que torcer pra ele pra dar umas 4, 5 rodadas seguidas de... Mas é difícil, porque lá ele não faz que nem aqui. Aqui ele queria propor o jogo. Não, lá ele faz uma retrancona e bola no Davis. Retrancona, correria e bola pro Davis a todo instante. O Davis deve ter umas 15 oportunidades, não que oportunidade, mas 15 tentativas de passe pro Davis por jogo. Assim. É diferente, né? É completamente diferente. O futebol que ele joga lá é diferente do que ele quis jogar aqui. Aqui ele ficava aquele. Não, eu preciso de jogadores. Lembra que ele falava isso? O meu esquema de jogo que eu quero implantar aqui, eu preciso de mais jogadores. Ah, isso assim. Eu acho também que esquema para time que luta contra o rebaixamento é o famoso Bumba Meu Boi. Feijãozinho com arroz, cara. A gente fala não tem desse, muito o que inventar. Não tem essa. Foi a falha do Zago. Olha aí. A falha do Zago. Era o que eu ia falar agora mesmo. Eu sei que nem é do Zago, que a gente até teve uma discussão aqui nos bastidores se valeria a pena falar do Zago Essa ainda. praga. Ou não, mas vamos deixar o Zago de lado então e falar do Thiago. Por quê? Mas todo programa fala do Thiago e tal, mas é que eu acho que sempre vale uma reavaliação, né? Porque temos cada vez mais elementos para falar do Thiago. Então, de novo, eu pergunto para vocês. É o Thiago, vamos com o Thiago, é isso aí mesmo, ele melhorou, ele piorou, tá com mais confiança, o que vocês acham aí do técnico do Curitiba? Não temos nomes para contratar, né? Então vamos com o Thiago até o fim, mas eu quero que ele seja interino até o fim. Isso é importante, manter a interinidade. Mas eu o crachá para não de demitirem interino. esse menino. Porque eu quero que ele fique ali. Eu acho que a permanência do Thiago como interino, como você Interino quer, permanente, vamos criar um cargo. É diretamente ligada à contratação do Autuori. Porque daí entra naquela de ter um coordenador técnico experiente, de nível ali, que vai bater de frente a hora que precisar bater de frente. Que aguenta as pancadas. Porque vamos ser bem sinceros, cara. Vai ter uma hora que nós vamos perder, vai ter uma hora que nós vamos levar uma paulada. Sim. Pro Campeonato Brasileiro é uma briga de foice no escuro, né, cara? Sim. Sabe? Tipo, você não tem mamata, não tem mamão com açúcar ali. Você vai jogar com lanterna e perde. Você entendeu? Então, o próprio Cruzeiro tava 3 partidas invictos, vamos pegar o Coxa, que no imaginário do era torcedor 3 pontos. era 3 pontos. Sim. Só não perdeu o jogo porque o goleiro foi melhor em campo e o juiz inventou um perigo de gol lá. Você não tinha perdido em casa. Você entendeu? Então, a hora que ele tomar essas pauladas, precisa ter tem que ter uma blindagem, tem que ter alguém ali. Porque eu conheço torcedor do futebol, cara. Não é só o Coxa, torcedor do Atlético, do Flamengo, tudo igual. Primeira derrota, já vem esse estagiário. Nossa. Estagiário, a pecha do estagiário. Precisamos de um técnico. Não, deixa o nosso Thiago. Daí veio, Mano Menezes está no mercado, 700 mil por mês, pra fazer o que ele fez no Internacional. Não quero nem de graça. E ninguém melhor para assumir essa posição, já assumiu outra vez, que o Paulo Autuori. Porque realmente é o cara que não dá a menor bola para essas coisas. Pelo contrário, ele arruma briga pra tirar o foco da cobrança do campo, do gramado. Ele vai criar algum factoide. O pessoal pega no pé e ele xinga, é ridículo, confusão, trata mal. Vocês não entendem nada, vocês são burros. Exatamente isso. Toca o barco. Exatamente. Então, realmente esse casamento aí pode funcionar. E eu acho que é esse o plano, né? Esse é o plano. Foi algo que eu senti no histórico do Curitiba há muito tempo. Eu acho que o Curitiba precisa ter no seu organograma essa figura do interino permanente. Que ele sempre vai ser chamado. Pô, a seleção brasileira agora tem o interino permanente. Larga o Pachequinho. Por muito tempo foi o Pachequinho. Foi o Krieger. Eu sou mais Krieger, Marquinhos Santos. Por muito tempo foi Pachequinho e foi Marquinhos Santos. A gente funcionava, né? Funcionava. Só que daí eles tiveram a desinteligência de aceitar o cargo efetivo. O Tcheco chegou a ser também. O Tcheco livrou nós uma Série B, lembra? Sim, 2014 ou 2015. Quando pega o crachazinho novo de técnico, aí que dá o problema. Aí que dá o problema. Porque daí que enquanto ele é interino permanente, não tem a cobrança. A partir do momento Pois que ele vira, daí já aparece estagiário. Thiago, se você está ouvindo o Podcoxa, que eu tenho certeza que está, ele porque o ouve, time está certeza. invicto desde que nós estreamos, aceita o cargo de interino Será permanente. que tá na moda? Tá na moda. A seleção brasileira, o técnico da seleção brasileira é um interino permanente. Por que o Thiago não pode ser? Eu quero o Thiago pra sempre no Curitiba. Eu não quero perder que nem a gente perdeu o Tcheco, o Pachequinho, quando eles decidiram. Não, você é técnico. Não façam isso. Técnico é pior. Técnico interino permanente. Assim. Técnico é um cargo tampão, na verdade, no Brasil.
Vamos então para o nosso último quadro, e hoje uma novidade que vamos ver se vai dar certo, não sei. É o Rodrigo, desculpe, é o Alisson que está no comando hoje. Alisson, chama aí a primeira tela do quadro para a gente descobrir aqui o que vai ser. E aí vamos ver se vai dar certo ou não vai. Se não der, a gente tenta de outro jeito na próxima semana. Vamos lá, matando. Aí, tá aí, ó. Ih, eu sempre fui mal nessas coisas, cara. Vou pegar de novo. É o quiz. Olha o Murilo lá. Viu o histórico. Ficou bom, não ficou bom? Ficou ótimo, ficou Ficou ótimo. bom. É o quiz do Curitiba, o campeonato mundial de quiz. Eu gosto, Murilo, que é um sabe tudo de NBA, eu gostava ainda é assim, quando é campeão da NBA, é campeão mundial ou não tem mais Lógico isso? que é campeão mundial. Na NBA e MLB também, do Também, beisebol, é. campeão. Eu acho que World Series. todas as ligas dos Estados Unidos, eles consideram que você mundial. ganhou a liga e Então, você campeão mundial. É, Super Bowl é campeão mundial. Gente, desse conceito, nosso é o campeonato mundial de quiz do Curitiba, em que eu vou apresentar uma foto e aí tem uma pontuação, é uma foto de um jogo. Quem souber o jogador que está na foto ganha 5 pontos. Aí vem. Quem souber o placar do jogo ganha 10 pontos. E quem souber o nome do adversário ganha 5 pontos. Eu acho que já vai dar tudo errado, Não, porque com certeza. Importante. porque a regra é assim, quem falar primeiro. E eu que vou decidir. Não, foi o Leandro. Então, Foi, mesmo fechou. que eu acho que não, mesmo que não tenha sido, se eu achar que foi o Leandro, foi o Leandro. Importante ressaltar que nada disso foi combinado. Nada foi combinado. É de uma grandeza absurda. Então pode ser que dê tudo errado, mas não tem problema. Se der tudo errado, então Se der tudo errado, a gente chama de Curitiba. se preparem para falar antes. E aí eu vou dizer quem que ganhou e quem que perdeu e assim vai. Então vamos lá, Alisson, põe aí a primeira foto. Jogadores do Curitiba. Marlos. A Marlos tá ali, o Ó, Edmundo. o Leandro já ganhou um ponto. Edmundo, que o É Murilo o já Maurício falou. Ramos, e- aquele ali, não é, né? Não me lembro, cara. Não sei quem é esse meliante, cara. Eu não tô lembrando do nome dele. Eu lembro Eu da sei cara, mas quem não é lembro do nome, esse cara. meliante. Eu também não mas lembro. eu não lembro o nome. E aí, alguém Não tem- lembro, eu acho que era no lateral direito, se não me engano. Posso revelar então? Pode. Mas Vamos lá. Não, na boa, o ponto do Marlos não conta, porque tá Não. escrito Marlos ali. Não, mas é só Porra, olhar, isso que cara. eu nem vi agora. Não, mas Só o de Leandro, olhar o esse- Marlos é. ali. Ah, Mas esse o era fácil, Leandro- né? Você já foi. Leandro acertou o nome do jogador do Curitiba, ganhou a pontuação, depois eu faço o scout aqui. Tudo O bem. Murilo acertou sem querer o outro Falei, jogador, meu irmão, eu sabia. que é o Maurício Ramos. Nossa, Maurício. Jogou no Palmeiras também? Jogou no Palmeiras. Acho que o Murilo também O falou Murilo deslanchou na frente. o Edmundo, né? Foi o primeiro Falou. a falar Edmundo. Então vem. Ó, viu? Você vê que tem uma estratégia. Você pode focar no que você sabe. Se tivesse falado Edmundo, já tinha, mas ficou olhando o jogador do Fica Coxa. pensando no Curitiba aí. Já tinha ganho o ponto com o jogador adversário. Daí O Marlos que foi bem no Coxa, foi bem no São Paulo, daí ficou na Europa, daí falou que ia realizar o sonho de jogar no nosso rival e foi uma nhaca no rival. Graças a E Deus. eu quero saber o seguinte: eu vou dar a oportunidade de vocês acertarem o ano desse eu não jogo. consigo lembrar o ano desse Esse daí foi 2008. Eu ia falar isso também. Ponto para Glauco. E o placar. Ah, não faço. Aí você tá de sacanagem. Acho que foi 1-1 ou 0-0. Não, você tem que escolher um placar aí. Não, eu vou dar uma chance. Já que não pode ser no chute. Bom, até pode, mas o Coxa perdeu o jogo. Tá. Novidade. Então foi 1-0 pro Vasco. Não. Então ninguém ninguém sabe. acertou, Foi azar. 2-0 para o Vasco. Muito bom. Com gols de. Deixa eu achar aqui. 2 gols de Leandro Amaral. O Leandro Amaral jogava bem na época. É. Fazia gol. Centroavante. Então tá aí o Artilheiro. Curitiba com seu uniforme Loto e patrocínio positivo. Saudades dessa época ou não? 2008? 2008 foi um time, É um time do assim, Dorival, ele não, né? é um time que não Ah, tinha vocês querem que eu muitos- fale o time aqui? Vou falar o Por time favor, então vamos lá, rapidinho. vamos. Vanderlei, Maurício Ramos, Rodrigo Mancha, depois entrou Di Nelson, Meu Felipe, Deus. Arilton, Carlinhos Paraíba, depois Guaru, Marlos, Ricardinho, lateral, Ariel, depois Jailson e Keirson, técnico Ney Franco. Ney Franco. Então tá aí, 2008. 2008. É que era uma mistura do que subiu em 2007 com os Dorival, Piá ali, né? E o Preda aí, antes E disso mais aí. uns que eles trouxeram. Vamos então para outra foto. Vamos lá, Alisson. Ó, pense na estratégia de jogo. Eu sei quem é esse Rapaz, desgraçado cara. também.
A foto não ajuda também. É o né? Domingos. O zagueiro Alex ou Domingos, sei lá. Não. Não é, né? Cara do céu. Caramba. Ora, o jogador do Ora, Coxa mas- é Ah, mas Tá olha a difícil, foto hein? que você pegou, nem aparece. 2005. Não é 2005, isso é mais. É, Pô, mais esse antigo. É da velho- Clava. ali. É 2004, acho que É. sim. né? Ó, vou ajudar, 2004. 2004. Tem o escudo da federação. É o jogador? Não vou saber, né? Mas que barbaridade. Vou ter que cancelar esse quadro, vocês não sabem A nada. gente acertou tudo no primeiro? Não, mas Sem com pressões. dificuldade, né? No primeiro foi 100%. Tá, eu vou começar a dar umas dicas quase infantis, assim. O zagueiro do Curitiba o nome dele começa com a letra F. Flávio. Flávio, pronto. Olha aí, ponto para o Leandro. E o Mas jogador... é que, cara, se ele tivesse normal, eu acertava. Mas essa É. cara com ele mordendo uma maçã imaginária aí não E tem o como. né? jogador do Santos... É o Bernardo? Esse é um jogador com boas passagens e engraçado, assim. Eu até nem lembro, não vou lembrar agora, mas começa com A. É o Alex, não é? Não, Não, não é o Alex. ninguém sabe. André Luiz. André Luiz. Zagueiro André Luiz, 2004 e agora o placar. Ah, meu amigo. Puta, eu vou me desculpar em seguida, vocês 2004 vão era saber Robinho? por quê. Era o dano do Também Robinho, né? perdeu. 2x1. Não, Não, chuta. mas Mas zero. era o time do Robinho esse, né? Time Robinho do e do Robinho. Diego. Eu lembro que o É Coxa fazia esse 2x0 jogo. também. Eu lembro que esse foi um daqueles jogos que a torcida do Coxa resolve provocar o melhor jogador adversário. Não, a estrutura é correta, assim. Agora eles pararam com isso, graças a Deus. Contra o Santos teve uma vez em 2011 Contra o Neymar, contra o Neymar, né? Não, depois dessa eles pararam, sabe? Deixa Eles- quieto o homem que Eles é sempre melhor. provocavam o Romário, uma vez ficaram xingando o Romário fez um gol quase no meio de campo. É. Eles provocavam o melhor jogador adversário Então nessa vamos lá, ninguém Ninguém acertou, o Leandro chegou perto, mas foi 1-0 pro Santos, gol de David, um grande... David. Chegou, grande jogou passagem depois. pelo Curitiba É. também, né? Subestimado no Curitiba. Mas não, mais uma vez aquela frase que eu conheço, vítima do sistema. Vítima do Então, sistema. Chegou E na hora aí- errada. Vou passar o time aqui rapidamente, com ótimos valores, 2004 eu também diria. era bom. 2004 foi Fernando feliz. Praz, Miranda, Ricardinho, Adriano e Flávio, Reginaldo Nascimento, Capixaba, Roberto Brum, Ataliba, Tuta e Laércio. Depois entraram Jusemar, Pepo e Aristizabo, que entrou e foi expulso. Ah, pô, excelente, assim, retrata a passagem dele por aqui. Então é isso aí. Era um time bom. Performance não muito boa aqui dos nossos convidados. Vamos ver, eu vou trazer fotos mais fáceis. É que na essa próxima. foto aí judiou, né? cara? tá de Começa sarro, que o né? Flávio era novo nessa época e ele parece que já tá com seus 40, mais ou menos. Então, caros, tempo passou rapidamente. Algum recado, uma charada, alguma Não, promessa? só dizer que permaneceremos invictos. Isso eu ia falar. O Curitiba vai Podem vencer o cobrar. Fluminense. Próximo Pó de Coxa, seguiremos invictos. Seguiremos invictos. Seguiremos invictos e vou relembrar o desafio que eu propus. Isso, Aguardo vai. uma resposta da diretoria do Curitiba sobre o que fazer com a camisa do Aleph Manga. Aquele que não deve ser É. nomeado, mas... Pois eu digo que o Coxa vai ganhar o jogo com gol do Left. Olha aí, ó. Não. Se Deus quiser, não. E olha que é bem Aguardo possível, hein? aguardo uma É bem resposta. possível. É bem possível. E se a diretoria do Curitiba, a SAF bilionária, ele não tomar atitude, nós vamos tomar. No próximo O programa. Murilo vai Boa. tomar. Aguardem, então, assistem o próximo programa, que no próximo programa, Murilo Basso vai tomar uma atitude aqui, drástica, que vai comover a internet. Sim. Então... E é um jogo ficando bem atento. importante, né? Porque, como a gente falou ali, é a primeira vez que o Curitiba vai ter o time completo, o elenco ali à disposição, então a gente vai ter uma noção do que Vem a pela gente- frente. o que a gente pode ter de expectativa daqui pra frente, até pelo adversário ser como o Murilo falou, um pouco mais qualificado. Então a expectativa é boa, casa cheia, torcer pra ter mais 3 pontos. E eu peço a todos, temos sido cobrados para colocar o programa no Spotify e tal, a gente precisa de inscritos no canal, para a gente crescer bem no YouTube e aí ir pro Spotify e demais tocadores aí. Mas tudo pode acontecer, né? Uma hora pra outra. É, Uma pô, hora- A vida é muito dinâmica. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado e semana Valeu. que vem estamos de volta. Valeu. Dá-lhe Valeu, coxa. galera. Até mais. Venceremos.